Ótimo, pessoal. Então, dando continuidade, vamos falar também sobre os tumores no sistema nervoso central que acometerão com muita frequência as crianças, tá? E falar o que esses tumores podem trazer. Bom, partindo do princípio que o cérebro, o sistema nervoso central, é um órgão extremamente importante para o controle de todas as funções vitais em nosso organismo, já que é justamente o cérebro que comanda as nossas emoções, que comanda o funcionamento dos nossos órgãos, o nosso aprendizado, a nossa capacidade de nos expressarmos. Enfim, o cérebro ele controla todas as ações que acontecem em nosso organismo. Quando houver o desenvolvimento dessas células cancerígenas, desses tumores, né, dessas células que não fazem parte do sistema nervoso central, que são muito diferentes dos neurônios, consecutivamente muitas complicações essa criança sofrerá. Partindo do princípio que o cérebro não é um órgão tão grande assim, e esse aglomerado de células, esse tumor, vai comprimir essa estrutura, existe uma grande tendência dessa criança apresentar as convulsões em decorrência de uma descarga elétrica, né, de estímulos a mais que os neurônios sofrerão e, consecutivamente, as suas reações aumentarão. Teremos as convulsões, então essas crianças podem sofrer as convulsões quando apresentam esses tumores cerebrais. Elas podem se apresentar confusas mentalmente falando, já que o raciocínio ficará prejudicado pela uma má distribuição de sangue de oxigênio em decorrência da presença desse tumor. Então, essas crianças poderão apresentar as convulsões, elas poderão apresentar também alterações comportamentais, tá? Então, elas podem ter diversas complicações, surgimentos de febres contínuas, elas podem ter também dores de cabeça, irritabilidade, tá? A ausência de apetite, náuseas, vômitos em decorrência deste tumor. O que é muito importante nós falarmos sobre os tumores, que haverá um momento, né, dependendo da gravidade, do tamanho desse tumor, né, e se houve a possibilidade de metástase, se ele já se espalhou a outros órgãos, que haja um momento em que essa criança se apresente de fato bastante confusa, porque essas células cancerígenas elas podem liberar substâncias tóxicas, as neurotoxinas, e isso poderá piorar ainda o seu quadro. Ela poderá se apresentar confusa e isso é um diagnóstico muito complicado. Essa condição é uma condição muito delicada, tá? Então, esses cânceres no sistema nervoso central podem trazer à criança febre, náuseas, vômitos, irritabilidade e até as crises convulsivas, tá? Então, o que vai determinar os graus desses tumores é justamente o tamanho que eles forem descobertos, tá? Então, obviamente que um tumor descoberto em seu início, quando menor, obviamente ele trará menos complicações do que um tumor maior, que já comprometeu ao órgão, né, o seu desenvolvimento, a sua função propriamente dita. Então, por isso que o diagnóstico precoce, ele é tão importante, porque ele vai detectar a presença desse tumor em um órgão e um tecido logo em seu início. Consecutivamente, os tratamentos propostos a essa condição da criança, como a quimioterapia, como a radioterapia, aumentarão a probabilidade do sucesso, porque se é um tumor muito grande, consecutivamente, o tratamento vai ser muito mais difícil. E como a professora explicou anteriormente, com essa questão de afetar não somente as células doentes, as células cancerígenas, mas como as células saudáveis também. Tá? Então é bastante importante essa questão do diagnóstico precoce, ou seja, quanto antes esse diagnóstico for descoberto, quanto antes esse câncer for descoberto, maior são as possibilidades de cura dessa criança. Lembrando-os também que existirão pacientes de câncer com diagnóstico de câncer que nós iremos cuidar, inclusive crianças que estarão ali através dos cuidados paliativos. E o que são cuidados paliativos? Serão aqueles cuidados que vamos prover a essas crianças que não têm perspectiva de cura, tá? Elas têm um diagnóstico que não há uma perspectiva de cura, porém nós traremos maior qualidade de vida a essas crianças. São cânceres que de fato já estão avançados, já estão em
estágios mais elevados, sem perspectiva de cura, e ainda assim vamos prover um ambiente tranquilo, vamos minimizar as suas dores, acolhê-la em seus medos, em seus anseios, trazer conforto, mesmo que aquele momento anteceda a sua morte. Saberemos que dentro de talvez de alguns dias, de alguns meses, essa criança poderá vir a óbito, mas ainda assim vamos promover a ela um ambiente de bastante dignidade, de bastante conforto. Esses então são os cuidados paliativos que vamos aplicar. Infelizmente também as crianças estarão nessa condição e consecutivamente nós iremos trazer a ela a melhor assistência de enfermagem possível, tá bom?